Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um ciclo de Conversas Archives. A sessão de hoje intitula-se A relação entre os agentes culturais e a saúde mental dos jovens éborenses. Temos connosco alguns convidados especiais hoje, nomeadamente desde dirigentes associativos, como também colaboradores de entidades que trabalham na área da cultura e também para com a saúde mental. Irei também pedir então a cada um dos convidados presentes que se possam apresentar e falar um pouco sobre si mesmos. Começamos então pelo Guilherme, que está aqui a representar também a Associação Libermente. Vou pedir que ele fale um pouco sobre si e também o trabalho que desenvolve precisamente na Libermente. Então, boa tarde, tal como foi Guilherme Caldeira, 23 anos e faço parte da Associação Libermente, que é mais focada na parte da saúde mental. E enquanto respondo mais ao meu papel, eu sei mais da parte das artes, tenho trabalhado mais nessa vertente, mais especificamente com animação. Inclusive, um dos workshops que uma vez que eu dei eu próprio foi focado em animação, stop motion e a explicar um bocado sobre como é que funciona, e é um bocado sobre o que eu trabalho e tento associar também com saúde mental. Um dos meus trabalhos foi focado sobre isso. Passamos então à Soraya. Olá, eu sou a Soraya Carmo e eu trabalho como técnica superior de educação na Universidade Sénior de Évora e sou também voluntária em associações juvenis, nomeadamente do ICE. O trabalho da saúde mental é importante principalmente na área em que eu trabalho, mas também para os jovens, porque nós somos jovens hoje, amanhã somos séniores. E os agentes culturais e a forma como nós enquadramos as artes e a cultura na nossa vida pode ser influenciadora, pode não, influencia aquilo que nós somos e que vamos ser no futuro. Bárbara? Olá, o meu nome é Bárbara Santos, trabalho neste momento como coordenadora de projetos na Associação Juvenil Mundos Intercultural e faço também parte da direção da Federação Regional das Associações Juvenis. Dentro de ambas trabalhamos com jovens sobre variedíssimos temas, na qual eu trabalho mais frequentemente é mais mobilidade, direitos humanos e outros temas relacionados com isso. A Fragile pode ter qualquer tipo de tema e claramente a saúde mental nos jovens é um foco cada vez maior na sociedade hoje em dia e ainda bem que estamos a falar sobre isso hoje. Passamos então à Ana. Olá, meu nome é Ana Rosado, trabalho ou contribuo para o Instituto Cultural de Évora. Faço várias coisas, coordenação de projetos, formações ou outro tipo de atividades que sejam necessárias. Passamos então ao Armando. Olá, o meu nome é Armando Quintas, sou presidente da direção do Centro de Estudos SECHAP, Vila Viçosa. Nós desenvolvemos várias iniciativas em torno da investigação, do turismo industrial e também cultural. O público jovem é um dos nossos públicos e procuramos, através das nossas atividades, alcançar e promover atividades que valorizem as diferentes faixas etárias e públicos escolares. Obrigado a todos. Temos aqui então presentes os nossos convidados especiais que irão debater precisamente aqui estes temas que vamos expor hoje. Irão ser então realizadas 3 perguntas para dar espaço a um debate entre todos, precisamente ligados à questão dos agentes culturais com a saúde mental. Passamos então à primeira pergunta. Qual o papel e a ligação dos agentes culturais com a saúde mental dos jovens? Posso pedir então primeiro tudo ao Guilherme para expor a sua opinião e através da sua experiência para falar um pouco deste tema e claro que todos os comentários possamos fazer também para haver aqui um mini debate com cada um a falar, serão bem-vindos. Então, em relação à primeira pergunta, exatamente, qual é que é o papel dos agentes culturais? Sim, a ligação entre os agentes culturais com a saúde mental dos jovens. Sim. Então, para começar, acho que enquanto esses agentes culturais e tendo esse papel, a primeira parte é tentar perceber como é que as coisas funcionam, tentar ter uma ideia mínima, pelo menos, do tópico, e entretanto depois tentar descobrir como a população é alvo, por exemplo, quer seja jovens ou pessoas mais velhas, tentar perceber o que é que falta, o que é que, se há algum problema ou se há alguma coisa que seja preciso falar, e tentar então criar atividades em relação mesmo a isso e trabalhar à volta disso. Então, por base, diria que
esse papel, mas depois há muita coisa mais aí por cima. Claro. E aqui da Soraya? Eu concordo com o que o Guilherme disse, porque nós, para conseguirmos chegar ao nosso público-alvo, temos que saber ou ter uma ideia daquilo que o nosso público-alvo é ou precisa. E no caso dos agentes culturais e da saúde mental, se juntarmos as duas situações, está inteiramente provado que a parte artística e a parte cultural é extremamente importante para o desenvolvimento cerebral e para a continuidade desse mesmo. E neste caso os agentes culturais têm que fazer o trabalho de fundo e tentar perceber o que é necessário. E, nomeadamente, falando com os jovens, neste caso. Eu concordo tanto com o Guilherme como com a Soraya. Acho que os agentes culturais têm um papel principal naquilo que podem desenvolver e acabam por, às vezes, querer só desenvolver coisas sem sequer se preocupar com o público para o qual as coisas vão ser, seja que tipo de espetáculo for, música for, programa for. Existem 1500 coisas que podem ser desenvolvidas, especialmente relacionadas com a saúde mental, e acabamos por ver os agentes culturais a realizar coisas só para dizer que realmente estão a fazer acontecer, mas acabam por não se preocupar com um tema que tem sido a ser cada vez mais principal e o qual continua a não ser falado simplesmente porque outras coisas se tornam mais importantes e não propriamente porque alguém tem interesse em ver aquilo que está a ser promovido. A título pessoal, já agora também concordo bastante com o que foi dito e nós temos toda experiência na área, vemos mesmo muito isso a acontecer. Às vezes também faz mais falta ver precisamente a preocupação de fazer mesmo aquelas atividades para aquele público-alvo em específico e adequá-las mesmo a esse público-alvo. É uma coisa que nota-se muito mesmo no nosso dia-a-dia e mesmo entre alguns parceiros e associações, neste caso agentes culturais, e acho que faz todo o sentido. Ok, pronto. Então, concordo com tudo o que já foi dito e também penso que isto pode ter duas maneiras do género. Que os agentes culturais podem fazer atividades que tenham a saúde mental como foco e tema central e base e tudo, mas também não precisa ser necessariamente, porque se uma pessoa for às atividades e, por exemplo, se estiver a socializar ou a fazer uma atividade que goste de um hobby, não é? Que não possa desenvolver de outra forma, aí já está a melhorar a sua saúde mental. Sim, pode ser direto ou indiretamente. Sim, é verdade. E tu, Armando? Portanto, para concluir, concordo obviamente com tudo o que aqui foi dito, a referir que os agentes culturais, e eu focava aqui muito nos agentes culturais associativos, para fazer aqui uma diferença de outro nível organizacional. Os agentes culturais associativos são muito importantes, estão no terreno, estão junto das populações, e daí, como já foi dito, a Bárbara e a Soraya também disseram, têm que estar a perceber o que está no terreno, portanto fazer aquilo que se chama vulgarmente o estado da arte, que é a situação do terreno. A Ana também disse aqui da questão de oferecerem atividades e falou daqui de uma coisa muito importante, das sociabilidades e daquilo que é o socializar. Nós vivemos numa época que está muito a moda agora o digital e não sei o quê, e está-se a perder aquilo que é a socialização, está-se a perder um ritmo louco. Eu penso que os agentes culturais aqui, em relação tanto à saúde mental, têm um papel fundamental. Estão no terreno, perceberem a situação, darem aquilo que seria o primeiro apoio, portanto, criar condições para haver atividades, para suprir certas lacunas. Podemos falar de lacunas às vezes no sentido cultural já do termo, ou na questão da socialização. Agora fala-se muito nestes últimos 2 anos, os jovens estiveram fechados em casa, os problemas de stress, obesidade, etc. Portanto, eu penso que há aqui uma potencialidade muito grande nos agentes culturais associativos. E eu diria que são fundamentais. São um nível de atuação, é o nível de atuação mais próximo da sociedade e que podem logo perceber o que falta, o que há, o que falta e atuar imediatamente. Até que, digamos, a dinâmica da sociedade, que é um nível muito alto,
começa a rodar e já os entes associativos locais, regionais, podem estar já a trabalhar. Uhum. Posso só acrescentar uma coisa ao que a Ana Sim, disse? sim. A Ana disse uma coisa muito importante, que é o facto de muitas das vezes as atividades não terem que ter o chavão da saúde mental. Porque o facto de um agente cultural, vamos supor um museu, por exemplo, fazer uma exposição temporária e captar jovens para a visita dessa exposição temporária com uma forma de fazer a exposição, até mesmo uma visita guiada diferente, etc., só aí já está a ajudar que aquele jovem socialize, saia e tenha uma experiência diferente. Não está a utilizar o chavão da saúde mental, mas está a contribuir para a saúde mental desse jovem. Só queria dizer isso. E foi bem acrescentado, até porque acho que todas as opiniões que foram agora faladas, acho que é mesmo tudo verdade, porque lá está, temos aqui convidados, somos aqui todos pessoal que trabalha no terreno, sabemos com o que estamos a lidar, o que vemos e temos contacto com estas questões e por isso é que é importante estarmos hoje aqui precisamente a falar sobre elas e a expô-las para que aqueles que vão ter contacto com este episódio possam também ficar a saber como é que o trabalho na área e ligado a este assunto realmente é. Posso passar então à segunda pergunta. Neste caso, quais são os tipos de práticas culturais promovidas pelos agentes culturais que se adequam à promoção do bem-estar no que toca à saúde mental dos jovens? Ou seja, por outras palavras, que tipos ou quais os tipos de práticas culturais que estes agentes podem fazer e que se adequem, na vossa opinião, mais à promoção do bem-estar relacionado com a saúde mental dos jovens e dos cidadãos também em geral, claro. Posso começar então pelo Guilherme? Então, em relação a atividades e inclusive focando mais na parte artística, bem, no que toca às artes há imensas coisas que se podem fazer. Depende muito do que é que a pessoa tem para oferecer, ou o que é que os especialistas podem ser convidados ou têm arranjar para colaborar no que é que seja, desde a arte, desde a pintura, desde desenho, desde fotografia, desde várias coisas. E depende muito do que o público se der bem com. Por exemplo, acho que quando se fala de saúde mental, acho que há uma imagem que costuma haver muito até historicamente e com muitas pessoas, da pintura e vamos dizer, com acrílico. É uma coisa que costuma ser muito terapêutica para muitas pessoas. Só o facto de nem sequer é preciso ter um foco profissional nem de fazer uma coisa super bem feita, é mais só fazer, só espalhar a cor ou tentar fazer uma coisa à vista. É uma prática artística que ajuda muitas pessoas em termos mentais. E talvez, por exemplo, um workshop de pintura propriamente sobre isso é algo que pode ser interessante entre muitas coisas. Sim. Exato. Estava a pensar nisso. Estava a pensar precisamente nisso. Porque, por exemplo, fazendo aqui um à parte, eu trabalho com séniores maioritariamente, não só, mas maioritariamente, e a parte artística mais ligada à pintura, às artes plásticas, às artes manuais, é uma coisa que os puxa muito e que faz com que efetivamente, porque são coisas que são feitas com uma certa regra, apesar de tudo, e as pessoas acabam por ter um bocadinho aquele foco, e durante aquele tempo estão com aquele foco, e isso é extremamente importante, e é importante que estes agentes culturais promovam práticas e promovam atividades com este tipo de foco. Eu estava-me a lembrar de uma coisa que, por exemplo, que é muito importante e pode ser muito interessante para os jovens, que é a questão da escrita criativa. Porque a escrita criativa puxa muito pela nossa mente, puxa muito pela nossa criatividade, e neste momento é uma das coisas que para os jovens também pode ser bastante importante, porque até os pode ajudar a nível de escolaridade e tudo mais, dependendo do tipo de jovens que estamos a falar. Nós aqui falamos de jovens de quase todas as idades, até porque eu costumo dizer que tenho jovens de 50 anos, portanto nós falamos de jovens de todas as idades. E eu digo isto porque nós experimentamos essa disciplina nova na Universidade de Sénior e está a ter um bom resultado, porque a questão mental não é só a pessoa ir fazer, é a vontade e a importância que a pessoa dá àquilo que faz. Sim. A valorização. E a valorização. E essa valorização tem que ser dos agentes culturais, neste caso, e tem que ser da própria pessoa que participa. Por isso é que muitas vezes a divulgação que se faz de um workshop de pintura para um sénior é diferente da divulgação de um workshop de pintura com um jovem. É essas coisas que nós temos que pensar.
Sim. Porque chegamos ao público-alvo, chegamos de maneiras diferentes. As idades são outras, As experiências idades e são vivências outras, são as outras e tem que haver experiências são estratégias de outras. adequação Exatamente. diferentes a cada público-alvo. Isso Exatamente. realmente é uma parte muito importante sempre, para meter nas práticas artísticas dinamizadas, porque nem todos se adequam a todas as idades e a Exatamente. forma como elas são feitas também, realmente é verdade. Pegando um bocadinho no que a Ana e a Soraya disseram há bocado, no sentido em que nem todas as atividades que nós fazemos podem ser intituladas em relação especificamente à saúde mental, mas muitas delas podem ser relacionadas com isso, no sentido em que a saúde mental é um tema trendy, mas ao mesmo tempo também é tabu. Portanto, nós podemos pensar em projetos e focá-los de certa forma para a saúde mental, como aquilo que estávamos a dizer, podemos fazer um workshop de pintura ou fazer um workshop de qualquer tipo de arte e não o intitular propriamente em relação à saúde mental, ou melhor, não ligar a isso diretamente, mas podemos fazê-lo também a pensar que pode tornar as pessoas com a mente mais aberta ou pô-las focadas simplesmente naquele assunto e não pensarem realmente nos seus problemas. E se eu pensar, por exemplo, em relação à Mundos, que é a associação onde eu trabalho mais, nós lidamos com pessoas de várias nacionalidades. Portanto, se calhar no sentido em que nós todos vivemos uma pandemia e se calhar se juntássemos todos, se calhar os problemas que toda a gente teve durante essa altura seriam os mesmos. Eu acho que às vezes nós estamos tão focados, nós enquanto jovens e se calhar a maior parte dos adultos no geral, se calhar os séniores não tanto, estamos tão focados em nós próprios, se calhar às vezes não esquecemos que existe, que a pessoa ao nosso lado passou exatamente pela mesma coisa que nós. Sim. E isso também pode ser uma vertente daquilo que os agentes culturais podem desenvolver, é ver o quão ligados nós estamos, que é uma coisa que nós falamos imensas vezes, que temos todos o mesmo tipo de problemas, mas no dia-a-dia nos esquecemos. Sim, não nos podemos esquecer que nós, sem uma saúde mental sã, não conseguimos fazer uma série de situações e muitas vezes do dia-a-dia. Sim. E daí surgir a questão das depressões e do burnout, que podem ser evitadas se nós tivermos certo tipo de ritmos e certo tipo de frequência de atividades. Uma simples visita a um museu pode ajudar. Sim. E é tal coisa que não se fala no dia-a-dia. Os agentes culturais podiam perfeitamente E evitar que falar chegues ao sobre nível isso. do psicólogo e do psiquiatra. E Exato. do aumento brutal que tivemos nos últimos 2 anos do consumo de antidepressivos. Portanto, Mas às às vezes pequenas vezes- coisinhas, como estás a dizer, Mas às vezes... evitam que chegue a essa escala. Mas às vezes ir a um psicólogo não é mau. Desabafa-se 3 ou 4 Pronto, talvez mais o vezes e- psiquiatra, não o psicólogo. O Não, porque psiquiatra mais- já é sim, mesmo o psiquiatra já extremo. é o extremo. Realmente, também agora falando destas questões da saúde mental, realmente, e o que o Armando também tocou nisso, uma parte, é que os índices desse tipo Consumo de antidepressivo. de consumo de antidepressivos Cresceram 500%. sim, não é? tem Assim, estado a brutal. aumentar muito. Ainda no outro dia também vi um artigo sobre isso. É muito mau sinal, obviamente, né? Chama-se isso isolamento social. Claro. Exatamente. Foi aquilo que nós vivemos. Exato. E realmente trata-se então também das entidades conseguirem também criar formas criativas, inovadoras e de facto factuais que consigam dar resposta a essa problemática, a esse problema social. E realmente temos visto que muitas das vezes não nos é possível, nós não conseguimos de facto dar esse tipo de resposta também por as outras razões que já foram às vezes aqui enunciadas, mas que de facto existem então práticas artísticas que têm que ser bem trabalhadas, têm que ser bem adequadas, como a Bárbara disse, nem todas dão, como disse bem. E portanto este tópico até é bastante importante, porque muitas das vezes há malta que diz, olha, vamos fazer por fazer, e quando fazemos nem sempre são as coisas mais adequadas. E há aqui uma coisa muito importante, que é a vontade não é só dos agentes culturais. O jovem também tem que ter vontade de participar naquelas atividades. Sim, mas está desmotivado, depois também leva àquela questão mais delicada da desmotivação A questão do da pessoal. motivação sim, também. Sim. São pequenas coisas que depois no fim têm bastante impacto. Sim, e que afetam sempre a participação nas próprias atividades. E nós também todos em geral sabemos que às vezes essa questão. Pronto, Ana. Pronto, então, pegando nisto tudo que foi dito, eu penso que
passa muito pelo fazer atividades de prevenção e de desmistificação dos tabus e não sei o que existe, e de também isolar um pouco aquela coisa do esta atividade é de saúde mental, não é? Pronto. Mas eu também achei curioso o que o Guilherme disse das atividades, porque agora vamos ter uma semana só assim quase com atividades do género, e uma delas até fazer mandalas, pintar mandalas, e a ideia é entrar num estado meditativo. E é assim que vai se fazer uma atividade artística. Sim, vocacionada para... E disseste agora uma coisa que realmente é uma boa perspectiva e visão, que é a ótica de fazer também projetos de desmistificação desses conceitos. Realmente é uma coisa que ainda não tinha sido aqui tocada, mas que é muito verdade, porque às vezes há um estigma associado à questão da saúde mental quando houve algum nome de uma atividade que remeta para isso. Pronto, e às vezes as pessoas têm ideias pré-concebidas que da representação geral, social que têm sobre esse assunto, que pode não estar realmente não está adequado àquilo que é a saúde mental na realidade. E portanto é importante, sim senhor, haver também iniciativas e projetos que desmistifiquem isso, até dentro das práticas culturais também dá para dinamizar isso. E não é só isso, o facto de, por vezes, a frequência de um psicólogo, há pessoas que associam isso a um problema. É verdade. Isso é um problema. É verdade. E por isso é que eu ainda há pouco dizia que às vezes ir a um psicólogo não é mau, às vezes é bom. Sim, mas lá está a tal mistificação, a prevenção, exatamente, a falta de conhecimento e informação a questão isso. Do quem vai a um psicólogo é quem já está mesmo no limite. Isso não é verdade. Muitas pessoas vão ao psicólogo para não chegar ao limite. Sim, claro. E isso é extremamente importante. E mesmo isso de ir ao psicólogo, até com uma questão que houve do isolamento social que temos agora, muitas vezes as pessoas procuram soluções na internet e é muito complicado ter uma solução que seja certa, porque há muita coisa que lá está que não se aplica a nós ou que não está 100% correta. O Dr. Google. Exatamente. Mal chama. Portanto, é importante ter com alguém que pode fazer uma análise mais direta à pessoa. Na internet não. Os resultados dão sempre o mesmo. É cancro, vão morrer. Mas pode procurar problemas na internet. Exatamente. E o isolamento social é uma coisa muito, muito importante. Sim. E que não acontece só aos séniores. Acontece a toda a gente. Porque nós podemos estar rodeados de amigos ou de conhecidos e estarmos isolados socialmente. É isso que nós às vezes temos que pensar. Sem dúvida. Isso é outro mito que existe, que só os séniores é que estão sozinhos. Não é bem assim. Eu penso que acho que aqui o chavão que não é só as condições materiais. Penso que o chavão deles é a falta de qualidade de vida. Também. Que não é só viver-se numa casa sem condições ou não ter roupa como deve ser ou não sei o quê, aqueles bens todos materiais que nós pensamos. Mas esta parte mental é muito importante. Falta de qualidade de vida. Porque se a cabeça não anda bem, o resto não funciona. Atividades, bom, existem. É natividades. É por isso que o importante é perceber a que nível é que se dá esta falta de qualidade de vida desta pessoa. O isolamento. Estavam a falar do isolamento. Portanto, às vezes há aquela questão que é vamos beber um café, vamos não sei o quê. E isso às vezes também é outra terapia. Às vezes sair de casa num dia, ir a encontrar alguém, estar meia hora, uma hora a falar num café sobre não interessa o quê, e já é o dia está ganho. Porque a pessoa fica em casa fechada, fica sempre a ter pensamentos, não sei o quê, depois o que é que faz? Ou liga a televisão, ou vai à internet, que depois muitas vezes os conteúdos também não ajudam nada. Há muita coisa, quer dizer, eu penso que o desporto e a atividade esportiva é uma das coisas para ocupar a cabeça e fazer exercício físico, portanto acho que é muito importante. Também o Guilherme já falou a questão da pintura, portanto, pintura, desenho, gravura, escultura, estes ateliês criativos. Há pouco a Ana falou de pintar mandalas. Portanto, lembra-se de quando nós éramos crianças, ou olham hoje para as crianças como eles ficam animados só a dar aqueles caderninhos para pintar. Os cadernos para se pintar com os lápis, portanto, para preencherem. Por exemplo, a questão da mobilidade, acho que faz muita falta
em todo lado, mas aqui em Évora estamos a falar mais aqui neste, por exemplo, eu sei de alguns casos lá fora em que associações, portanto agentes culturais, têm, além de outras dimensões, têm uma dimensão que é uma oficina em que as pessoas se juntam, levam bicicletas, fazem a reparação das bicicletas, trocam peças, coisas antigas, dando uma para a outra, convivem, vão fazer passeios de bicicleta, portanto, mais uma vez, exercício físico e sociabilizarem. Reciclagem, que está na moda, portanto, que é na moda e é ultra necessário, portanto, devia estar sempre na moda. Tenho aqui muita coisa, mas também não vale a pena muito mais. Mas eu queria frisar aqui uma coisa que teve na moda em Évora e que parece que caiu assim, esqueceu um pouco, que é aquilo que é a agricultura e as hortas urbanas. Não tem de ser necessariamente aquela dimensão, mas workshops de prolongados no tempo, ensinar a mexer na terra, o convívio na terra com os bichos, com as minhocas, etc., a água, etc., plantarem, ir acompanhando, depois colherem e fazer alguma coisa criativa, por exemplo, num workshop gastronómico onde metesse os jovens a mexerem no produto, nos vegetais, nas cenouras, nas alfaces, etc., e fizessem comida. Imaginem isso durante uma tarde. E se o pessoal sociabiliza, anima-se. E por último, só dizer uma coisa que já é um exemplo que se faz aqui, portanto há um bar que faz isso, são jogos de tabuleiro. E antigamente fazia-se nas ruas, no canto da rua, no passeio, e jogava-se risco e não sei o quê. Portanto, parece mais ou menos a isto. E existe um grupo de jogos de tabuleiro em Évora, em que se pode jogar e à vontade e é extremamente interessante. Sim. Há muitas coisas que nós podemos fazer que estão ao nosso alcance. Sim. Às vezes nós ficamos pela internet. Bem, há bocado, como o Armando até falou do papel de que as tecnologias agora muito na moda e que o pessoal pronto, fica por aí. Há coisas boas nas tecnologias, claro. Mas nós não podemos é passar o dia na tecnologia. Quando foi a altura da pandemia, ainda foi aquele escape e a forma de adaptação à realidade, mas assim que voltou tudo, digamos, o que é considerado socialmente aceito como normal, verificamos que a pandemia realmente também teve impactos até bastante acentuados na saúde mental dos mais novos. Eu não sei se vos aconteceu a vocês, mas eu reparei que as pessoas, apesar de tudo, estavam ansiosos dos abraços, mas nós quase continuamos a não dar abraços. Sim. Eu ainda hoje nem cumprimentamos as pessoas como cumprimentávamos antes. A pandemia foi um problema social e nós temos que combater isso. Sim. Eu, por exemplo, até só a título de curiosidade, eu quando também cumprimento alguém, eu às vezes nem sei como é que é de cumprimentar um abraço, imagina. Eu agora cumprimento todos assim. Nós temos essa situação, sim, porque nós não um hábito. Porque nós não sabemos quando é que vamos invadir a privacidade do outro nessa questão. Exato. Porque o Covid ainda existe, a verdade é essa, não é? Mas nós temos que começar a viver. Isso também é outra verdade. Sim, já foram coisas levantadas. E agora, pronto, com base em tudo o que foi dito aqui, pensei também numa alternativa aqui também de pergunta diferente, que acho que também é interessante e que nos põe a nós mesmos a nossa experiência a responder, mas sem ser assim a aprofundar muito, não é esse o objetivo aqui, para as pessoas que colaboram e dinamizam as atividades nos agentes culturais, que impactos positivos é que isso também tem para a saúde mental daqueles que, não é só dos que participam, é daqueles que dinamizam nos agentes culturais, porque os agentes culturais também podem ser importantes, é precisamente nos coletivos que os constituem e as equipas que dinamizam precisamente a questão, ou seja, que bem faz a nós e portanto, porque é que até pode ser interessante o envolvimento de jovens e outros indivíduos precisamente em colaborar com agentes culturais. Que benefícios é que também pode trazer então a eles e para a saúde mental deles na parte da dinamização em si. Vamos começar com o Guilherme. Foi muita coisa. Foi muito extensiva. Onde é que eu começo? A questão das atividades também dos dinamizadores e como é que podem beneficiar também. Portanto, na minha experiência pessoal posso dizer que nas atividades em que eu participei ou tive a dinamizar com parte da associação, houve muitas que eram sobre temas que eu não estava familiar sobre. Portanto, também estar mesmo estando a dinamizar, estando a participar ao mesmo tempo e a ver como é que cada pessoa reage com estas coisas também é importante e ver que cada pessoa também tem uma reação diferente. Ora, segundo a minha experiência
pessoal, eu acho que é tão importante para quem participa como para quem dinamiza. Porque quando nós dinamizamos algo, nós estamos, anteriormente estamos a pensar naquilo, a projetar, seja o que for, portanto estamos a entregar-nos a isso e depois vamos fazer na prática. E isso acaba por, aquele tempo em que nós estamos a fazer tudo isso, nós aprendemos e no fim nós ensinamos e aprendemos ao mesmo tempo. E isso é extremamente importante. E estou-me a lembrar da última ação que fizemos sobre economia circular, por exemplo. Eu estudei, eu passei o conhecimento e tivemos uma manhã a falar sobre essas questões e acabámos por, mentalmente, tivemos uma manhã diferente. Tivemos uma manhã completamente diferente, que é um fim de semana, se calhar, alguns de nós estávamos a dormir. Sim, é muito mais produtivo até aí, não só, e também ajuda. E ajuda quem participa e quem faz a sessão, porque nós aprendemos sempre, nós estamos sempre a aprender. E eu vejo, por exemplo, vou dar um outro exemplo, na Universidade Sénior nós temos voluntários, nós trabalhamos muito com voluntários, temos voluntários jovens e voluntários séniores, que dedicam 1 a 2 horas, 3 por semana, para fazer voluntariado, porque não só estão socialmente estão a fazer uma coisa de que gostam, mas como psicologicamente também estão a fazer uma coisa que gostam. E isso é extremamente importante. O voluntariado é extremamente importante. Pois, quando eu falei a pergunta também é precisamente o coletivo envolve voluntários, envolve cooperadores, envolve tudo. E também, eu próprio também tenho experiência pessoal e também tenho a minha opinião sobre isso, depois irei também falar depois no final de participação. Acho que concordo 100% com o que já disseram, especialmente a Soraya. Acho que quando nós estamos a preparar uma formação ou um workshop, ou seja o que for, nós estamos a aprender mais em relação ao assunto que vamos apresentar. Mas, na verdade, quando estamos a partilhá-lo com outras pessoas, nós vamos interiorizar aquilo que as pessoas tiverem para nos dizer, porque nós não sabemos tudo. E existem variados assuntos sobre os quais nós podemos abordar e acabamos por adquirir conhecimentos novos, no sentido em que eu ainda a semana passada dei um seminário sobre diversidade cultural e a verdade é que eu não sabia que público é que eu ia achar, mas nós fizemos um exercício super interessante sobre criar um mundo utópico e muitos deles até aliás falaram da saúde mental e havia 2 portugueses e o resto era de outras nacionalidades a falarem português e a estudarem aqui em Portugal, mas muitos deles abordaram esse assunto, ou seja, nós, apesar de sermos todos diferentes, voltando àquilo que eu disse há bocado, acabamos por viver todos os mesmos problemas. Havia uma rapariga que o problema dela era a roupa, a falta de lojas de roupa, como se calhar muitas pessoas aqui também na nossa realidade pessoal, ou até mesmo da educação gratuita para tudo e os transportes, ou seja, muitos dos problemas acabam por ser os mesmos. E às vezes nós achamos que temos uma opinião super individual, mas se calhar não é sempre assim, no sentido em que eu estava com pessoas completamente diferentes que eu nunca tinha visto na vida e concordava em muitas coisas com aquilo que eles tinham para me dizer. Eu acho que é um pouco por aí, acho que nos esquecemos no dia-a-dia de nos ouvir uns aos outros e é por isso que depois também muitos dos problemas que existem surgem, porque acabamos por não nos educar em relação aos assuntos e depois nem sequer discutir os assuntos importantes uns com os outros. Porque fazemos aquela pergunta básica do então, está tudo bem contigo, mesmo para as pessoas que não conhecemos, e nunca vamos dizer que não, está sempre tudo bem, mesmo que não seja a realidade. Também é por causa da parte das interações sociais que depois a malta não se abre logo e fica exatamente como acabaste de referir. Epá, é tão verdade. É tão verdade. E às vezes aquele olá, tudo bem, é tão rápido, nem sequer dá tempo para dizer eu não estou bem. Mas cabe muito à nossa geração de pensar que isso está errado e que se calhar às vezes mais vale ser sincero. Não significa que temos de partilhar a nossa vida, mas também podemos dizer que não estamos bem. Sim, exatamente. Aquela questão que às vezes há pessoas mais fechadas, mas mesmo assim até faz bem mas é tão verdade. Não é que eu estou mesmo a concordar porque vejo isso tanto. Mas enfim, desculpa. És tu então? Eu. Não sei, pronto, lá está, se calhar ia dizer, o meu caso é muito específico, se calhar não é, se calhar há muita gente que depois sente-se da mesma maneira,
Mas eu sinto que para mim o dinamizar, poder fazer algo em vez de só participar, faz uma grande diferença. E para mim, quer dizer, eu pude meio que concretizar vários dos meus sonhos mais loucos. Pronto, quer dizer, isso só por si. E depois ver que há outras pessoas que partilham da mesma coisa, não é? Que estavam à espera daquilo que tu tinhas para oferecer. Pronto, isso só por si. Tem sido uma longa jornada, mas É. positiva, felizmente. E vamos continuar assim, sempre para a frente. Falamos de realização pessoal. Entre aquele que aprende, aquele que ensina e vice-versa, porque os dois aprendem e os dois ensinam. Ou seja, entre a parte que organiza, não é? Os agentes culturais e a pessoa que lá vai. Portanto, a ideia é sempre organizarmos uma coisa bem feita, como é óbvio, e depois é sempre um orgulho nós vermos que as pessoas estão a gostar, as pessoas vierem. O maior valor que nós temos não é o dinheiro, é o tempo. É o tempo. Uma pessoa vir de propósito a um sítio, a uma atividade, gastar o seu tempo e dizer, fiquei mesmo satisfeita. Uma conferência, uma exposição, um workshop, o que seja. Fiquei mesmo satisfeito. E depois no fim disto, olha, parabéns, estão de parabéns, continuem. Excelente atividade. Ou quando fazem os comentários, por exemplo, no Facebook, ou o que seja, pronto, dar um feedback, então há sempre realização. Portanto, acho que o principal é a realização entre as partes, pronto, e é o convívio humano. Portanto, nós fomos feitos para viver em sociedade. Portanto, acho que é o principal, é isso, realização. Eu concordo mesmo com tudo até que foi dito. E eu também fiz esta porque também me lembrei já que isto também é suposto ser uma conversa informal, lembrei-me da minha própria experiência pessoal, e também partilhei aqui um bocadinho, há uns anos também, eu era um jovem que tinha os meus medos, tinha as minhas inseguranças, uma autoestima muito em baixo. E curiosamente, quando descobri pelo menos a poesia e este gosto maluco que eu tenho pela redação escrita, parece que do nada abriu-me aqui um mundo completamente novo, uma coisa que eu nem sabia o que é que me estava a meter, e foi o primeiro passo que depois me levou precisamente ao associativismo. Foi precisamente através da literatura que mal toquei nela, toquei na expressão da coisa, através da leitura de livros e tudo, mas parece que tinha encontrado uma coisa que fazia parte de mim, que me preenchia, que me completava e que ao mesmo tempo começou a fazer parte da minha identidade também de quem sou, porque gosto daquilo, gosto de escrever, e também foi um escape para eu expressar o que eu sentia, e parece que sentia uma sensação de alívio quando eu estava cá para fora, e ao mesmo tempo momentos de reflexão sobre isso, e ajudou-me a conhecer melhor a mim mesmo e a construir-me a mim mesmo também com o passar do tempo. Depois quando quando na altura vi também outras pessoas que também tinham esta mesma experiência que eu, pensei por que não começar a fazer projetos e iniciativas. Precisamente foi o primeiro público-alvo que na altura pensei, foi exatamente pessoas e jovens que também se pudessem sentir assim. Entretanto, isso evoluiu para não só na área da literatura, mas também que outras pessoas tenham sonhos diferentes e tudo, e porque o associativismo acaba também por... o papel dos agentes culturais em geral acaba por também ser uma oportunidade de pessoas poderem realizar sonhos e terem uma forma de os implementar, e também o que leva à realização pessoal, leva-se as pessoas gostarem das atividades, dos projetos. Realmente só o pensamento de nós conseguimos ajudar alguém, e de facto conseguimos mesmo ajudar alguém, dá mais do que uma satisfação pessoal, é mais do que realização, dá mesmo uma coisa que ficamos a sentir. Estou a falar mesmo a sério, estou a expressar a minha sinceridade genuína sobre o assunto. E foi muito isto que me levou a optar por seguir o caminho do associativismo. Pronto, é assim, ninguém gosta da parte da papelada, que é uma verdade, todos nós temos que ter contacto, mas depois pelo menos a parte interventiva que as organizações em geral trabalham para a comunidade, e que quem faz parte do coletivo delas e depois tem esse dom de conseguir
fazer coisas e promover coisas, eu acho que faz-nos tão bem, faz tão bem aos outros como faz também realmente a nós. E acho que é algo muito especial e acho que deve continuar o trabalho de todos que temos estado a O desenvolver. associativismo deve ser visto como serviço público. É um verdadeiro serviço público. Sim, lá está, é para a comunidade e até muito, a maior parte das pessoas até faz serviço, tipo, muitos até trabalham a nível gratuito, desculpem, de voluntariado, são voluntários e tudo. Pensar nas áreas que o associativismo cobre, que não é coberto por outras instituições, outros níveis de atuação, que eu não queria estar aqui a entrar, mas já perceberam, do Estado, da sociedade civil, ou o público em que toca, e aquilo que é qual é o custo que o associativismo tem, se quiseres quantificar isto em euros, qual é o custo que o associativismo tem para o erário público? E agora, qual é o lucro que o associativismo dá para a sociedade civil? Isso dava todo um outro podcast. Exato. Exato. Portanto, estamos aqui na qualidade e quantidade e qualidade. Portanto, só para dizer, o associativismo, e relacionado também com o aspecto mental, é serviço público. E é assim que tem que ser encarado. Posso só voltar atrás no que tu disseste há pouco? À vontade. Tu disseste, eu tive a ideia maluca de começar com a poesia. Não é uma ideia maluca, é a tua ideia, a tua forma, o teu hobby, a tua forma de expressares e o teu escape. Portanto, vamos passar aos jovens de que esse tipo de ideias não são malucas. São aquilo que nós precisamos. É uma maluquice positiva e Exatamente. boa que eu recomendo a todos também a Exatamente. Sem maluquice estávamos na Idade da Pedra. Então vamos ser... Não arriscávamos nada. Então, lá está, dizem que a loucura, há uma boa loucura e uma má loucura, mas a nossa loucura é uma loucura bastante boa porque estamos aqui a tentar transformar em realidade coisas que nós pensamos, porque no fundo projetos é precisamente algo que é pensado, planeado e depois a parte mágica de passar mesmo a acontecer na realidade, é o poder de transformar e mudar o mundo à nossa volta. A parte mágica. Gosto dessa expressão. Não, e é o que eu também acho, porque quer dizer, uma pessoa que tem a capacidade de uma entidade conseguir passar dos seus pensamentos mesmo a implementar aquilo que fez, eu acho que é uma coisa de louvar e que também não é para todos. E acho que, e mesmo que não seja para todos, há aqueles, digamos, que podem também fazer parte, aprender como podem fazer e também seguir o seu caminho nesse aspecto. E a mim funcionou perfeitamente. Sou um rapazito que anda para aqui feliz e bastante bem disposto. Ainda bem. Pronto, então antes de dar por encerrada esta sessão, querem deixar alguma mensagem a quem depois irá ver este episódio? Alguma coisa assim de concreta, de especial, uma mensagem aos jovens ou ao público em geral? Só venham às nossas atividades. E também... posso então recomendar, visitem também as redes sociais das entidades que aqui estão, seja da Associação Libermente, seja da Universidade Sénior de Évora, seja da Mundos Intercultural, seja do Instituto Cultural de Évora, seja também da CECHAP. Recomendo então que possam visitar as redes sociais destas entidades. Também, se quiserem colaborar com alguma delas, enviem um e-mail, contactem então os dirigentes e os coordenadores. O associativismo é aberto a tudo e a todos, portanto sintam-se sempre livres para contactar e, se alguma vez precisarem de ajuda. Damos então por encerrada esta sessão. Obrigado pela participação e por terem aceito o desafio de aqui estarem e desta conversa que foi aqui dinamizada, e espero que possa ser útil e ajudar todos que estejam depois a visualizar precisamente este episódio. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigada.